Agora eu quero colocar para vocês um outro debate que é importante, que é a sanção do presidente da República do projeto das emendas parlamentares. E aí todo mundo se perguntou, bom, a gente espera então que haja toda a transparência necessária e que foi exigida pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Flávio Dino, para que essa situação pudesse avançar e a gente não tivesse lá na frente outras ações que paralisem o envio das emendas, que podem ser muito importantes quando bem encaminhadas, mas que também garanta que a gente possa acompanhar de perto o que é feito com o nosso dinheiro público. Pois bem, eu vou trazer para vocês aqui as principais mudanças e aí a gente vai analisar se de fato essas questões que geraram o problema foram solucionadas. Uma das principais situações envolvia as emendas PIX. O que ficou acordado em relação às emendas PIX? Que será necessário indicar como o dinheiro deverá ser gasto, com preferência para obras inacabadas. Então não é só enviar o dinheiro, é falar, ó, esse dinheiro vai ser usado para isso e para aquilo, com preferência para aquelas obras que ainda precisam ser concluídas aqui no país. É preciso indicar também, e aí nesse caso por parte de estados e municípios, dados da agência e da conta em que os recursos serão depositados, porque antes esses valores eram enviados, mas os municípios, os estados faziam com eles o que eles bem entendessem. Agora é preciso saber para onde vão, onde eles vão cair. E também esses municípios e estados terão um prazo de 30 dias para comunicar ao Tribunal de Contas da União e aos tribunais de contas estaduais e municipais o valor recebido e o plano de trabalho, inclusive com o cronograma disponibilizado para entender por que aquele dinheiro vai ser empregado, para onde e de que maneira que ele será utilizado para conclusão daquilo para o qual ele será utilizado. Quando a gente fala das emendas de comissão, vamos dar uma olhada aqui agora na próxima página. Pode trazer mais um pedacinho aí das emendas para a gente. No caso, temos as emendas de bancada. O que ficou acertado em relação às emendas de bancada? Que elas serão destinadas somente para projetos de investimentos estruturantes, preferencialmente, e que cada bancada terá direito a 8 emendas. E aí a gente entra na outra situação. As emendas de comissão, elas eram também muito questionadas. O que ficou definido? Que o líder partidário é quem fará a indicação à comissão que terá de aprovar. Mas o que faltou aqui? O que vocês acham que faltou aqui? O padrinho. Quem é que está enviando aquela emenda? Porque o líder partidário faz a indicação, mas a gente continua não sabendo de onde vem essa indicação. Beleza, ela passa pela aprovação da comissão, mas aí é de interesse dela. Mas cadê? Quem é a pessoa que está indicando? Isso, inclusive, Zé Maria Trindade, é um dos fatores que estão preocupando os órgãos que fazem a fiscalização ou aqueles que estavam acompanhando esse assunto de perto. O que você acha? Na verdade, esse caso aí da emenda continua um orçamento secreto, né? As emendas de comissão, quem é líder para ter autonomia, para fazer indicação de tanto dinheiro? Quem indica, isso é muito claro aqui no dia a dia, é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ele que vai dizer ao líder o que liberar e para onde. E aí, ele, para dizer ao líder, ele ouviu um deputado ou prometeu a um deputado. Eu trocaria esse nome, colocaria em vez de emendas de comissão, emendas dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Aí está um ponto obscuro. Nos outros, eu vou dizer o que não aconteceu. Houve 2 grandes negociações de bastidores e propostas para o governo e para o Congresso. Primeiro, o governo queria reduzir e limitar o número de emendas e direcionar as emendas para setores como educação, saúde, né? E dentro de projetos do governo. Não conseguiu nem limitar, né? Não houve um limite ali de emendas. O Congresso vai continuar podendo aumentar isso no orçamento. Hoje está em 55 bilhões de reais. Outra articulação. Veja bem que os deputados e senadores queriam aumentar o poder. Qual que era? Era o seguinte, dessas emendas, indicar a obra a ser realizada e pronto, ou seja, um deputado valeria mais do que o prefeito, porque ele poderia na cidade, de um prefeito adversário, dizer, não, quem vai calçar essa rua aqui sou eu, e indicava a obra e executava a obra, quer dizer, um deputado prefeito. Fala, Segré. Eu vou te contar, Evandro, e a nossa querida audiência, como é que não saberemos quem está mandando? No projeto, para todas as emendas de comissão, vai ter um ata. É um ata que não está no envio do dinheiro, mas que vai ficar aí guardadinha
por se alguém pergunta quem mandou, para quem mandou, vai ser um ata separado. E olha detalhes. Você leu no primeiro informe, nesse quadro que você apresentou, uma frase muito interessante, que Volta lá. Obras inacabadas, com preferência pelas obras inacabadas. Isso não quer dizer que tem que ser obrigatório o envio desse dinheiro. Aí, ó, indicar como o dinheiro deverá ser gasto, vírgula, com preferência para obras inacabadas. Mas não é obrigatório. Tem várias questões que ficaram ali com certas lacunas, né? Que é a falta de obrigatoriedade para a execução. Então, há como se fosse uma recomendação que deve ser seguida, mas a gente sabe o que acontece com recomendações aqui no Brasil. Voltando para a próxima página, eu quero trazer também um outro detalhe, que é em relação ao bloqueio e ao contingenciamento. Por quê? O governo estava tentando colocar nesse projeto a possibilidade de bloquear o envio de emendas parlamentares quando as contas subissem. E não apenas no contingenciamento, que é quando a arrecadação cai, que é uma questão muito mais difícil de acontecer. Os gastos subirem é muito mais comum do que a gente vê a arrecadação cair. Aliás, nos últimos meses a gente tem visto, né, a arrecadação cada vez maior, a arrecadação positiva. Só que os gastos também sobem. Então o governo falou, opa, vamos colocar o bloqueio então, porque assim que o gasto subir, a gente tenta bloquear no caso da emenda parlamentar. Aí o Congresso falou, de jeito nenhum. No bloqueio a gente não vai permitir, mas no contingenciamento sim. Então acabou ficando mais da maneira como o Congresso queria do que a maneira como o governo previu. E nesse caso também foi sancionado pelo presidente da República, porque para vetar isso aí haveria necessidade de uma articulação e de uma costura que trouxesse algum tipo de ganho de outro sentido para o Congresso. Como diz o Zé Maria Trindade aqui, quando o assunto é dinheiro, ninguém sai perdendo ali. Como é que você avalia essas regras, hein, seu Fábio Piperno? Elas trazem a transparência que a gente tanto discutiu aqui a partir do levantamento que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal? De jeito nenhum, e o Segredo chamou a atenção para um ponto extremamente importante, né? Provavelmente as obras inacabadas, elas vão continuar inacabadas. Imagina se o deputado Joãozinho da Silva tem uma escola em construção no interior do Espírito Santo. Ele indicou dinheiro para isso. Então a escola está lá parada faz 3 anos. Aí imagina só se o magnânimo... Recebeu os 10%, aí vem outro e manda dinheiro e não recebe os 10%. Exatamente. Então, a obra ela vai continuar inacabada. Quer dizer, isso é uma tremenda de uma cara de pau. Agora, a gente fala de emendas praticamente todo dia, os jornais, os portais, a televisão, todo mundo fala de emenda. E, às vezes, as pessoas não têm a noção do que significam esses 50 bilhões que o Zé Maria citou. É como se você pegasse essa bolada toda e desse a cada parlamentar, a cada deputado e senador, o direito de indicar 90 milhões. É muito dinheiro. É claro que a conta não é assim. Não é. Mas daria, em média, 90 milhões para cada parlamentar por ano. Em 4 anos de mandato, estaríamos falando em 360 milhões em emendas para cada um. E vejam, essa praga se alastrou de tal forma aqui no Brasil que em todos os estados, nas assembleias legislativas, isso aí agora acontece. Deputado estadual também tem emenda. Aí outro dia, eu fui olhar, eu recebo um jornal lá na minha cidade, Araçatuba, eu fui olhar, e em Araçatuba os vereadores também já têm emenda. Todo mundo quer. Tem direito à emenda no Brasil inteiro. Então imagina só o tanto de dinheiro de norte a sul do país que está escorrendo pelo ralo. Vamos voltar à primeira página aqui da nossa ilustração para fazer um questionamento aqui ao nosso amigo Alan Gani. Porque, Gani, é colocado ali nessa nova proposta o prazo de 30 dias para que se comunique ao Tribunal de Contas da União e aos tribunais de contas estaduais e municipais o valor recebido, o plano de trabalho e também o cronograma de execução. Isso aqui conseguiria garantir o bom uso do dinheiro que é encaminhado para esses locais ou haveria também uma possibilidade de se driblar essa transparência? Olha, sempre há uma possibilidade, Evandro, de se driblar a transparência, até porque a gente está falando de um volume que é muito grande, é difícil você operacionalizar isso e controlar o Brasil inteiro. Então, o TCU teria capacidade prática e operacional de se fazer isso. Agora, o Congresso cedeu ali em algumas
partes, né, em algumas partes menores, como a emenda PIX, ok, eu me comprometo, né, em viabilizar em até 30 dias, vou informar o TCU, vai preferencialmente para uma obra inacabada, no caso da emenda PIX, na emenda de bancada vai para projetos de infraestrutura também, né, estruturantes. Agora, manteve 2 pilares, Evandro. Quais foram os 2 pilares? O primeiro, as emendas de comissão, onde continuou o orçamento secreto. E ali a gente não consegue identificar novamente os padrinhos. Então, continua o orçamento secreto. É tão simples quanto isso. Segundo ponto, não diminui as emendas. As emendas continuam aumentando. E agora, com uma regra, colocaram uma regra. Né? Então, ganharam ainda. Olha, não pode diminuir porque não entra no bloqueio, só no contingenciamento. Só que como a arrecadação no Brasil não tem caído, muito pelo contrário, ainda mais nesse governo que tem uma fúria arrecadatória e não quer cortar gasto, então o Congresso se deu muito bem. Vai negociar com o Congresso para você ver, Piper. Todo ano agora vai ter correção pela inflação. Correção pela inflação. Ou seja, seu Zé Maria Trindade, reuniões de orçamento serão cada vez mais disputadas aí, hein? É o que eu sempre digo. Muito se fala de falta de quórum. Olha, sim, pode convocar a reunião da Comissão Mista de Orçamento no dia madrugada do dia 25 de dezembro. Está todo mundo lá. E assim, todos os deputados, todos os senadores, assessores, lobistas, todo mundo lá. É só as contas. Cada deputado tem o direito em 37 milhões de reais em emendas. Isso nesse ano, orçamento de... Vou repetir. Cada deputado tem 37 milhões de reais neste ano. E o senador é 69, quase 70 milhões de reais. Agora, veja bem, eu acredito que um senador de São Paulo, ele não terá dificuldades de gastar 70 milhões em emendas, né? São muitos municípios, são interesses grandes, obras grandes. Agora, você imagina um senador de Roraima, que tem 700 mil habitantes, são 3 senadores cada um indicando 70 milhões de reais e mais os deputados. Quer dizer, era para bombar o Estado. Isso não acontece, eu não sei para onde esse dinheiro vai. É mesmo. 700 mil habitantes recebendo tanto dinheiro assim é desproporcional. É verdade, Zé. Era para ser a cidade perfeita.